Graça e paz, querido irmão e irmã. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia Theobible. Para mim é uma grande alegria podermos estar juntos em torno do nome do Senhor Jesus. Hoje, nesta aula, nós vamos falar do estado eterno, do novo céu e da nova terra. Nós estamos tratando de doutrina fundamental e estamos nas últimas coisas no tema da escatologia. E hoje nós vamos falar do destino final dos salvos. Entre os fundamentos da nossa fé está esta realidade do novo céu e da nova terra. Nós, os cristãos, cremos, irmãos, que chegará um tempo em que serão feitas novas todas as coisas, como está em Apocalipse 21, 5. E entraremos em um ambiente de gozo indescritível. O texto de Apocalipse 22, 4 diz que nós veremos a Deus face a face, adoraremos a Ele e o serviremos, como diz Apocalipse 22, 3. E pelos séculos dos séculos estaremos para sempre com o Senhor, como está em 1 Tessalonicenses 4, 17. Naquele lugar não haverá choro, não haverá morte, não haverá dor, não haverá sofrimento. Tudo isto que nós temos agora na nossa vida presente chegará ao fim naquele tempo. Isso é uma realidade que deve encher o nosso coração. O Senhor nos preparou um ambiente seguro de descanso eterno para todos os seus filhos. A primeira coisa que nós precisamos ver, irmãos, é que haverá uma estrutura nova em toda a criação. Ou seja, o mundo será renovado. Depois do juízo de Deus sobre toda a criação amaldiçoada, Deus criará um novo céu e uma nova terra. O texto de 2 Pedro 3,7 diz que os céus e a terra que agora existem estão sendo entesourados para o fogo. O texto diz que o Senhor virá e neste dia os céus passarão como um estrondo e os elementos se desfarão em fogo. Toda a terra e as coisas que nela existem serão atingidas, como está em 2 de Pedro 3,11. Naquele dia os céus incendiados serão desfeitos e os elementos em chama se derreterão, como está em 2 de Pedro 3,12. Os céus e a terra que agora nós vemos perecerão, como está em Hebreus 1,11. Naquele tempo, nós vamos ter os últimos flagelos de Deus sobre o mundo, a ira de Deus e do Cordeiro caindo sobre o mundo, como nós vemos em Apocalipse 15 e Apocalipse 16. Depois destes acontecimentos, nascerá um novo mundo. O primeiro céu e a primeira terra, diz o texto, passaram. Agora nós temos novo céu e nova terra, como está em Apocalipse 21, 1, 2 de Pedro 3, 13 e também em Isaías 65, 17. Isaías 65, 17 diz que nem mesmo a lembrança das coisas passadas, desses sofrimentos, desse mundo antigo, nós teremos. Neste lugar não haverá morte, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá sofrimento, dor, injustiça, tudo ficou para trás. É céu e terra novos, onde habita a justiça, como está em 2 de Pedro 3,13 e também em Apocalipse 21, 5. Agora, nesse tempo, o paraíso foi restaurado. O homem, irmãos, e Deus habitam no mesmo lugar. Que glórias será nesta época. Mas onde estão os salvos agora? Nesse momento, entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. Hoje, irmãos, os salvos, aqueles que dormem no Senhor, estão com Cristo no céu. Precisamos falar dessa existência intermediária, onde os salvos, nesse momento, estão separados dos seus corpos. Porque nas nossas aulas anteriores, nós não falamos sobre isso. Enquanto estes homens e mulheres de Deus estavam presentes em seus corpos, eles estavam ausentes do Senhor, como fala Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 6. Quando, porém, eles partiram dessa terra, eles deixaram seus corpos e foram habitar com o Senhor, como Paulo diz em 2 Coríntios 5, 8. Estar com o Senhor, ainda nesse tempo intermediário, é uma experiência incomparável. E Paulo diz isso em Filipenses 1, 23.
Estes homens e mulheres de Deus estão agora conscientes de si mesmos e de todas as relações que tiveram nessa vida, como nos mostra a parábola do rico e Lázaro em Lucas 16, 19 a 31, e também das almas que clamam debaixo do trono em Apocalipse 6, do verso 9 ao verso 11. Então, irmãos, nós precisamos afirmar agora, ainda que vamos tratar disso muito mais detidamente no futuro, que a doutrina do sono da alma, que diz que os salvos estão dormindo, num sentido literal, não passa de uma heresia e de uma falsa exegese e distorções das passagens bíblicas. Os textos bíblicos são claros e dizem que os salvos estão agora com Cristo. Estes salvos estão conscientes e esses salvos estão experimentando uma relação que é muito melhor do que a dos vivos, como nós mencionamos nos textos que nos referimos. Um dia, irmãos, estes salvos virão juntamente com Cristo para receberem os seus corpos restaurados e preparados para esse habitat futuro do novo céu e da nova terra, como está em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Esta nova terra, irmãos, ela tem uma capital, ela tem uma cidade. Diz o texto de Apocalipse 21 que, além da restauração do novo céu e da nova terra, do céu descerá uma cidade. Do céu descerá a nova Jerusalém. A cidade santa, diz o texto. A morada dos redimidos. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E é interessante notar, já a princípio, que esta cidade é um lugar e também um povo. Quando nós lemos Apocalipse 21, nós vamos notar que esta cidade é tanto um lugar geográfico como também um povo. E essas duas interpretações são justificáveis. Não é difícil de entender esse tipo de relação entre povo, irmãos, e cidade. Quando nós dizemos que toda cidade está reunida em um lugar, nós nos referimos ao povo daquela cidade como sendo a própria cidade. Por exemplo, Marcos 1,33 diz que toda a cidade estava reunida à porta. E também em Atos 13, 44, diz a mesma coisa. O texto, então, de Apocalipse 21 fala que aquela cidade que descia do céu estava ataviada e adornada como uma noiva do Cordeiro. Porém, ao mesmo tempo, também se diz que aquela cidade tinha ruas, portas, muralha, rio, praça, mostrando também que essa cidade era um lugar. Então essa cidade é tanto um lugar como também um povo. Neste momento, a cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém, a cidade santa, será a capital de todo o mundo. Ela será o centro governante de todo o universo. Ela será o centro também administrativo do mundo inteiro. Todo o governo será a partir de Jerusalém e por meio de um único rei, o Deus Todo-Poderoso. A teocracia voltará em sua plenitude a existir. E além disso, essa cidade também será o centro religioso desta nova terra. Não haverá religiões e somente haverá um culto ao Deus vivo, como está em Apocalipse 22, verso 3. Além disso, irmãos, podemos afirmar, segundo as Escrituras, que esta é uma cidade que já existe. O texto de Apocalipse diz que essa cidade desce do céu da parte de Deus, como está em Apocalipse 21, 2. Isso significa que esta cidade já existe hoje. Ela é a Jerusalém celestial, a morada das almas dos redimidos, da universal assembleia, como fala Hebreus capítulo 12, verso 22 a 24. É a Jerusalém lá de cima, como fala Gálatas 4, 26. Esse é o lugar que Jesus disse que iria nos preparar. É a casa do Pai. Nela nós temos muitas moradas, como está em João capítulo 14, verso 2 e 3. Ela também é a pátria superior que os patriarcas almejavam alcançar, a cidade que Deus preparou para eles, como diz Hebreus capítulo 11, verso 13 a 16. Dela, segundo Gálatas 4, 26, nós já somos filhos. Dela, nós somos cidadãos, segundo Filipenses 3, 20. Já no Antigo Testamento, irmãos, nós temos esse conceito da cidade celeste.
Eu gostaria de mencionar uma coisa muito interessante aos irmãos. Alguns autores dizem que a bênção está na gramática. No hebraico, nós temos 3 modos de flexões gramaticais para indicar número: singular, plural e também nós temos o dual. O singular e o plural nós já estamos acostumados porque nós temos no português. Mas no hebraico nós temos o dual, que é uma terminação que é usada para pares de coisas, olhos, orelhas. E esta palavra, Jerusalém, em hebraico, também é uma palavra com terminação dual. Não é uma coincidência, irmãos. Por que isto é assim? Porque nós temos uma Jerusalém física, capital de Israel, mas nós temos a cidade celestial que descerá do céu da parte de Deus, que tem a glória do próprio Deus, ataviada e adornada como uma noiva para o Cordeiro. Essa cidade, segundo o nosso texto de Apocalipse 21, procede de Deus. O texto de Hebreus 11:10 diz que Deus é o arquiteto e o edificador dessa cidade. Ele que nos preparou essa cidade. Jesus também nos disse que ele estava voltando para o céu para nos preparar lugar, em João capítulo 14, verso 2. Essa cidade é, podemos dizer, a restauração do paraíso perdido. Ela é a habitação de Deus, como está em Apocalipse 21:3, e também é a habitação dos redimidos, como nós veremos a seguir. Essa cidade também é gloriosa em todos os sentidos. Em Apocalipse 21, do 9 ao 27, nós temos características bem específicas dessa cidade. Essa cidade tem portas, Apocalipse 21:12, tem uma muralha, Apocalipse 21:14. Essa muralha tem fundamentos, como está em Apocalipse 21:14 e 21:19. Essa cidade tem comprimento, largura e altura, como está em Apocalipse 21:6. É composta de ouro puro, como está em Apocalipse 21:12. Pedras preciosas, como está em Apocalipse 21, do 11 e do 18 ao 21. Nesta cidade nós temos o rio da água da vida, Apocalipse 22:1, a árvore da vida, em Apocalipse 22:2. A cidade tem Deus como sua luz e o Cordeiro como sua lâmpada, Apocalipse 21:23. Por isso, essa cidade não precisa de luz do sol ou luz da lua. A glória de Deus, que é o seu resplendor refulgente, a iluminou. Esse conceito, irmãos, da glória de Deus é algo muito difícil de explicar, porque tem um sentido desde um brilho até mesmo uma posição elevada. Esta cidade, diz o texto, tem a glória de Deus. Ela é gloriosa em todos os sentidos, como está em Apocalipse 21:11. A glória de Deus é vista no ouro puro da cidade, Apocalipse 21:18, na riqueza da muralha, Apocalipse 21:19, das portas, Apocalipse 1:21, na praça de ouro, Apocalipse 21:21, em todas as dimensões da cidade, Apocalipse 21:16. Essa cidade é gloriosa em todos os sentidos. Para os irmãos terem uma ideia, o tamanho dessa cidade é de 2.300 quilômetros quadrados. Então, realmente, irmãos, é uma cidade muito grande e que revela a glória de Deus. Essa cidade, segundo o nosso texto, também é a habitação de Deus. É o lugar onde Deus e o homem habitam. Este sempre foi o propósito de Deus desde o princípio. Nós vemos Deus visitando o homem no jardim na viração do dia, em Gênesis 3:8. Nós vemos Deus falando do seu desejo de habitar entre eles no tabernáculo, como está em Levítico 26, 11 e 12, Êxodo 29, 45 e 46. Nós vemos Deus dizendo que habitaria no templo com eles, 1 Reis 8:13. Isto não fala de Deus se movendo de um lugar para o outro, porque nós já estudamos que Deus é espírito, Deus não tem corpo físico, mas fala do relacionamento de Deus com o seu povo. E naquele tempo, essa habitação será... Naquele tempo, aliás, irmãos, do Antigo Testamento, essa habitação era discriminada e limitada. Na Nova Jerusalém, será uma habitação em plena intimidade. Será uma habitação em plena glória. Deus habitará
entre eles. Mas não somente isto, essa cidade é a habitação também dos remidos. Os salvos habitarão ali pelos séculos dos séculos. Eles fazem parte dessa cidade. O texto de Apocalipse 21:3 diz que eles habitarão ali com Deus. Eles estarão em plenitude de relacionamento com o Pai, como está em Apocalipse 21:7. Verão Deus face a face, o servirão e reinarão com ele pelos séculos dos séculos, como está em Apocalipse 22:3-5. Essa cidade também, irmãos, o texto nos diz que não precisa de templo. O cristianismo é a única religião que biblicamente não necessita de templos para cultuar. Todas as outras religiões têm locais sagrados. Ainda que hoje, em nossos dias, influenciado por formas de culto de outras religiões, os cristãos estão apegados a locais e a templos, a verdade é que durante a era da igreja, as palavras de Estevão continuam verdadeiras. Neste tempo, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Neste tempo, o Altíssimo habita nos seus filhos. Quando eles estão juntos, eles são o templo de Deus, como está em 1 Coríntios 3:16. Hoje, nós adoramos o Pai em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade, como nós vemos em João capítulo 4, verso 23 e 24, na conversa de Jesus com a mulher samaritana. Hoje Deus habita em nós pelo seu Santo Espírito, como está em Efésios 4:30. Na Nova Jerusalém, o próprio Deus é o santuário. Ele enche todas as coisas, ele brilha sobre elas. A presença dele, de maneira peculiar, permeia toda a cidade, tornando ele mesmo o santuário daquele lugar, como está em Apocalipse 21:22. Aqueles irmãos que estão acostumados a chamar determinado lugar de igreja, ou que têm uma necessidade de um local físico para adorar a Deus, terão dificuldades no que está descrito em Apocalipse 21, nessa descrição da Nova Jerusalém. Porque nessa descrição, Deus é o santuário da cidade. O texto diz que ela não tem santuário. Deus é o seu santuário. Irmãos, essa cidade tem muitos nomes. Ela é chamada de Sião, em Hebreus 11:22 e também em Isaías 35:10. É chamada de cidade do Senhor, como está em Isaías 60:14, que diz assim: também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Ela é chamada de Jerusalém, em Apocalipse 3:12. Também é chamada de o Senhor está ali, em Ezequiel 48:35. É chamada no Salmo 48 de cidade do grande rei. É chamada em Zacarias 8:3 de cidade fiel e cidade de justiça. É chamada em Isaías 62 de desposada. É chamada casa do Deus de Jacó, em Isaías 2, verso 2 e 3. É chamada também de cidade do Deus vivo, em Hebreus 12:22. Também é chamada de Jerusalém celestial, Hebreus 12:22 e 23. É chamada de Jerusalém lá de cima, em Gálatas 4:25 e 26. É chamada de cidade santa, em Apocalipse 21:2. Essa cidade é chamada de cidade do meu Deus, em Apocalipse 3:12. É chamada de noiva do Cordeiro, em Apocalipse 21:2. É chamada de pátria superior, em Hebreus 11:16. E é chamada de casa de meu Pai, em João capítulo 14, verso 2. Avançando um pouquinho mais, irmãos, nós vamos ver a experiência dos remidos nessa santa cidade. É muito importante nós observarmos qual é a experiência dos remidos nessa santa cidade.
E, em primeiro lugar, nós vemos a visão beatífica dos santos. Nós sabemos, irmãos, que o propósito da vida eterna é unir o homem a Deus. Porque o próprio Deus é o prêmio e a finalidade de todos os nossos trabalhos nessa terra. Nessa vida eterna futura, nós experimentamos em plenitude aquilo que Deus disse a Arão: eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel, como está em Números 18, 20. O provar de Deus, irmãos, é um benefício dos salvos. O Senhor mesmo é a herança deles. Eles terão, naquele tempo, plena comunhão com Deus. Esta comunhão, ela consiste em uma visão perfeita de Deus. Agora nós, irmãos, vemos Deus em parte, mas naquele dia nós o veremos face a face, como está em 1 Coríntios 13, 12, João 3, 2, Mateus 5, 8, Apocalipse 22, 4. Como dizia Santo Agostinho, nós o veremos, o amaremos e o louvaremos. Naquele lugar haverá regozijo e alegria, ações de graças e louvores, como está em Isaías 51, 3. Hoje, irmãos, a glória divina não pode ser contemplada em sua expressão mais profunda. Naquele dia, a visão de Deus trará consigo um grau de bênção que transcende qualquer felicidade que nós podemos ter nessa vida, qualquer felicidade terrenos. Nós teremos um gozo e uma satisfação supremas em Deus. Essa visão beatífica de Deus traz um grau de felicidade incomparável. Nós verdadeiramente experimentaremos o que diz o salmista no Salmo 16, verso 11. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua destra, delícias perpetuamente. Jonathan Edwards costumava dizer que na glória nossa alma terá uma apreensão direta do Deus invisível. O deleite de nossa alma no céu será ver a Deus como Ele é. Mas não somente isso, nós também estaremos reunidos com todos os santos de todas as eras. Quando nós vamos no Antigo Testamento, nós já encontramos esse conceito de que a vida não termina com a morte. Isso está muito claro lá. Existem várias passagens, irmãos, que demonstram a certeza que eles tinham de que a morte não era o fim e que eles voltariam a se encontrar com aqueles que haviam partido antes deles. Ou seja, já no estado intermediário, onde os salvos ainda não receberam um corpo glorificado, estes salvos estariam juntos em um mesmo lugar, reunidos com o seu povo. Como diz, por exemplo, Gênesis 25, 8. E Abraão expirou e morreu, em boa velhice, velho e farto de dias. E o que diz o restante do texto? E foi congregado ao seu povo. Também fala assim a respeito de Ismael, em Gênesis 25, 17. Fala assim a respeito de Isaac, em Gênesis 35, 29. Fala assim também a respeito de Jacó, em Gênesis 49, 33. Fala assim a respeito de Arão, em Números 20, 24. E fala assim a respeito de Moisés, em Números 27, 12 e 13. Todos esses textos nos mostram que eles tinham certeza de que na morte eles reencontrariam os seus antepassados no paraíso. Ou seja, na linguagem do Novo Testamento, eles fariam parte da Assembleia Celestial, juntamente com todos os demais salvos, como está em Hebreus 12, 23. Mas no novo céu e na nova terra, na Cidade Santa, todos os salvos estarão congregados, agora com corpos ressuscitados, por toda a eternidade. Então, irmãos, nós estaremos com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Pedro, com Paulo, com Agostinho, com Calvino, com Edwards, no reino de Deus. E isso Jesus disse em Mateus 8:11, que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e se assentariam na mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Nós veremos uns aos outros, receberemos uns aos outros e estaremos congregados juntos uns com os outros por toda a eternidade. Mas pense bem, existem pessoas hoje que não gostam de reunir com o povo de Deus, ainda que se dizem cristãs. Mas nos céus
segundo o que nós estamos vendo, nós estaremos congregados para todo sempre. Estaremos em uma reunião que não haverá fim. Que bênçãos da parte do Senhor. Que nós possamos experimentar juntos a glória do Senhor por toda a eternidade. Mais adiante, podemos dizer também, irmãos, que os salvos estarão naquele tempo livres de todos os danos e penas do pecado, de toda a miséria do pecado. Os salvos não terão sobre eles os efeitos do pecado. Para os salvos, nenhuma das penas ou misérias impostas à humanidade por causa do pecado existirá mais. Eles estarão completamente livres, totalmente livres. Estarão livres da morte, do choro, do luto, da dor. Nada disso eles sofrerão, como fala em Apocalipse 21:4. Se inaugura um tempo novo para os filhos de Deus. O texto diz que Deus enxugará dos rostos toda lágrima. Nesse tempo também, irmãos, nós seremos semelhantes a Cristo. Como diz 1 de João, capítulo 3, verso 2. O texto nos diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Todas as coisas que nós fazemos nessa terra, irmãos, estão marcadas pelas imperfeições. São, de alguma maneira, imperfeitas. Naquele dia, nós seremos semelhantes a Cristo em sua santidade. Naquele dia, nós seremos semelhantes a Cristo em seu conhecimento. Naquele dia, nós seremos semelhantes a Cristo em seu amor. Todas essas coisas que hoje são imperfeitas, naquele dia não serão mais assim. Seremos como ele. Se nós avançarmos no texto de 1 João, esta é exatamente a motivação para vivermos uma vida santa nestes dias de nossa peregrinação na nossa terra. O verso 3 diz: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. O que nos move, o que nos motiva, o que nos impulsiona à santidade durante a nossa peregrinação nesta terra é o fato de que seremos semelhantes ao nosso bendito Senhor naquele dia. Naquele dia também, irmãos, nós teremos descanso, adoração e serviço. Uma das figuras, irmãos, que a Bíblia usa para se referir aos cristãos é a figura do peregrino. O que define um peregrino é alguém que está a caminho, de passagem, indo em direção a algum lugar. Qual é o destino dos peregrinos crentes? Qual é o seu, o meu destino? É o novo céu e a nova terra. É a cidade santa, é a Jerusalém celestial. Esse lugar, irmãos, em certo sentido, nós podemos dizer que é a nossa terra prometida, é a nossa Canaã. Agora, usando essa figura, nós estamos seguindo no deserto deste mundo, com aflições e dificuldades, mas chegaremos no nosso descanso. Nós entraremos no descanso, como está em Hebreus capítulo 4, verso 9 a 11. O prazer de estar em casa será experimentado por nós quando chegarmos ao nosso lar junto de Deus. Nós teremos satisfação, alegria, descanso, porque chegamos ao fim de nossa jornada. Teremos também muita adoração naquele lugar. Os cristãos hoje, de diversas formas, em suas reuniões, experimentam, podemos dizer, os poderes e as glórias do mundo vindouro, como que uma degustação do céu. Muitas vezes nós estamos adorando ao Senhor e temos a experiência de gozar da presença de Deus, uma presença que enche a alma e traz uma alegria indizível, mas será muito maior na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém nós adoraremos o Senhor pelos séculos dos séculos, junto com os anjos e com os seres celestes, junto com nossos irmãos e nossas irmãs. Apocalipse 19, verso 1 a 4 diz: depois destas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus.
porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Aleluia, Amém. Nós temos adoração no capítulo 4 de Apocalipse, adoração no capítulo 5. Haverá um grande culto naquele tempo. Estaremos juntos experimentando a presença de Deus de uma maneira plena e incomparável, louvando a Deus e engrandecendo a Deus pelos séculos dos séculos. Também, irmãos, naquele lugar nós teremos serviço. Estaremos servindo a Deus pelos séculos dos séculos. Hoje nós estamos sendo preparados para esse serviço que perdurará por toda a eternidade. Sendo fiéis agora e avançando no conhecimento de Deus, estamos nos tornando, vamos dizer assim, qualificados para esse trabalho. Quando nós lemos a parábola de Lucas 19, do capítulo 19 de Lucas, verso 11 a 27, nós vemos que os salvos reinarão com Cristo e governarão sobre cidades. Apocalipse 22, 5 diz isso também. Nós vemos que os apóstolos se sentarão em tronos para julgar, Mateus 19, 28. Nós sabemos que os salvos hão de julgar os anjos, como diz 1 Coríntios 6. Ou seja, haverá serviço no céu para todos os salvos. Irmãos, que bênção, que lugar de descanso, que maravilha podermos estar com o nosso Deus neste ambiente tão precioso do novo céu e da nova terra. Que maravilha podermos ver o Senhor face a face, o adorá-lo e o servi-lo. Que maravilha podermos estar com Ele para sempre, onde não haverá mais choro, morte, dor, onde todas as primeiras coisas passaram, onde teremos um ambiente novo de comunhão com Deus, em plenitude na sua presença. Que o Senhor nos ajude a viver a nossa vida nessa terra agora, com vistas nesta maravilhosa realidade futura. Bendito seja o nome do Senhor. Que possamos almejar por chegar à nossa cidade de descanso, à nossa Canaã celestial. Que nós possamos entender que o nosso tempo nessa terra é somente uma peregrinação. Estamos diante de uma trajetória, de um caminho que terá um fim, e nós chegaremos em nosso lar. Chegaremos à nossa casa. Nós somos como peregrinos em viagem para esse lugar, a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, ataviada e adornada como noiva, como esposa para o Cordeiro. Nesse lugar o Senhor habita entre os seus filhos. O Senhor habitará no meio deles. Ele será o nosso Pai, nós seremos seus filhos. Todos os escritos no livro da vida habitarão nesse lugar. Fora estarão os impuros, os adúlteros, os mentirosos e todos os que praticam a injustiça. Que verdadeiramente o Senhor nos ajude a viver nessa terra hoje, com vistas a essa realidade futura. Se você, irmão, foi abençoado por essa aula, compartilhe com o maior número de pessoas possível. E também ore por nós, para que nós consigamos continuar a gravar as aulas e servir os irmãos de maneira gratuita. Se você deseja ser um participante desse trabalho e nos ajudar financeiramente, entre em contato conosco, para que nós possamos juntos caminhar por muitas aulas ensinando a palavra de Deus a todos os irmãos. Deus abençoe a sua vida. Paz seja contigo.